do Paquetá. Por quê? Porque o Flamengo colocou ali nas redes sociais, enquanto tinha uma divulgação, de onde vem Paquetá. Temos até uma imagem aí, aquela busca na internet. Então ficou todo mundo muito empolgado com essa questão. Mas se houver alguma viabilidade, aí contamos com os milhões aí também, tem essa questão do Paquetá. Para finalizar, pode ter mais reforço? Pode ter mais reforço. O Beltrán, atacante da Fiorentina e tudo mais, o Flamengo chegou a fazer uma sondagem, estava observando. Pode ser que o pacotão do Flamengo, essas chegadas no aeroporto, continuem arduamente aí durante mais alguns dias. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades, as últimas informações, tudo que a imprensa falou, o que eles estão repercutindo sobre esse Flamengo e Galo. Olha, surpresas, o Flamengo vem ali com um time alternativo, isso porque o Felipe Luiz vai poupar jogadores, talvez a torcida achie, outros talvez entendam, e eu quero saber a opinião de vocês. As últimas informações sobre Flamengo e Galo. A partir de agora, o Atlético está numa crise danada. A torcida foi, inclusive, fazer um protesto antes desse jogo. Ou seja, o nosso adversário vem com muita pressão para o Maracanã. O Flamengo já venceu o Galo no último final de semana e agora tem a chance de vencer de novo. Lembrando que o primeiro jogo no Maraca e o segundo lá no estádio do Atlético. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. E o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Tem mais jogo da Copa do Brasil, mas aí na quinta-feira promete um grande confronto entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro. O rubro-negro é o mandante da primeira partida, então para Enfim, Bruno, Jailson, Mari Pereira, todo mundo que está por aí, um grande abraço. Esqueci o gel hoje do Bruno Vicari porque tá ventando, que é uma beleza, então se o cabelo voar aqui, não reparem nem um pouco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Flamengo amanhã tem esse confronto importante com o Atlético Mineiro, afinal defende o título da Copa do Brasil, né? Foi a final do ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro, esse primeiro jogo por aqui, mas o universo rubro-negro está muito abraçado aí em reforços neste momento, né? Porque o Samuel Lino chegou ontem, enfim, anunciado, foi apresentado ao CT, ao Ninho do Urubu, e aí o Emerson Royal também já regularizado, inclusive, e hoje à tarde chega o Carrascal, finalmente essa novela aí, Carrascal, chega hoje à tarde, vindo da Rússia, desenrolou 12 milhões de euros em 2 vezes. Então o Flamengo, de fato, vai trazendo grandes contratações aí para esse meio de temporada, para essa janela de meio de temporada. E aí eu falava sobre a questão da Copa do Brasil. O Flamengo amanhã deve poupar alguns jogadores, porque o foco total, prioridade Campeonato Brasileiro. Domingo tem, sempre bom lembrar, Ceará fora de casa. Mas Pedro, Wallace e Anjo estão suspensos, então podem entrar amanhã. Voltando a falar sobre os reforços animados, Samuel Lino e Emerson Royal, já falaram um pouquinho até, enfim, com a Flá TV, o Royal também foi apresentado ontem no Ninho do Urubu. Então agora a gente ouve um pouquinho de cada um, o atacante Samuel Lino e o lateral direito Emerson Royal. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. Um clube gigantesco, que faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve, todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. Muita gente falou para mim que eu estava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Estão aí então os reforços, Samuel Lino e Emerson Royal, dando aquela palhinha sobre, enfim, essa chegada ao Flamengo. O Royal disse, já sentiu o gostinho da torcida, né, no último fim de semana contra o Atlético Mineiro, ele e o Saul, e amanhã, muito provavelmente, a expectativa é essa de Carrascal e Samuel Lino, dando aquele tchauzinho para a torcida também, antes de chegar, né, de fato, assim, a vestir a camisa do Flamengo. E aí causa um burburinho, Mari, Bruno, nas redes sociais, questão
do Paquetá. Por quê? Porque o Flamengo colocou ali nas redes sociais, enquanto tinha uma divulgação, de onde vem Paquetá. Temos até uma imagem aí, aquela busca na internet. Então ficou todo mundo muito empolgado com essa questão do Paquetá. Mas de fato o Flamengo observa a situação. Sabe que é muito difícil, tem a questão da punição, muitas incógnitas, apenas observa. Tem o carinho, mas se houver alguma viabilidade, aí contamos com os milhões aí também, tem essa questão do Paquetá. Para finalizar, pode ter mais reforços? Pode ter mais reforços. O Beltrán, atacante da Fiorentina e tudo mais, não chegou a fazer uma sondagem, estava observando. Pode ser que a negociação avance um pouco, mas depende mais do jogador querer voltar ao futebol sul-americano, né? Teve por aqui no River Plate, então, de fato, pode ser que o pacotão do Flamengo, essas chegadas no aeroporto, continuem arduamente aí durante mais alguns dias. Mari, Bruno. Olha, eu sou formada em Taylor Swift e ela é mestra em easter eggs. Você vai colocando pequenos spoilers, referências e você tem que estar com o olho atento. Essa do Paquetá, pra mim, não foi um easter egg, foi um... É mesmo? Na cara. Você acha que... não ia botar à toa. Deixar passar, assim. De todas as opções. A gente vai depois aprofundar essa história com o Pedro também, tá? Isso. Agora tem a Nath Andrade, porque parece que hoje até eu não sei se era protesto, se era incentivo. Não dá pra entender também. Se era manifestação, se era movimentação. O que tá rolando, Nath? Bom dia, Bruno. Bom dia ao Fã de Esportes. Por enquanto não tá rolando nada. Torcida do Galo, pontualidade não tá sendo forte. Divulgaram que hoje, a partir das 11, teria um protesto aqui na cidade do Galo. Depois, a informação que a gente teve é que os torcedores estariam vindo para apoiar os atletas para o confronto de amanhã lá no Rio contra o Flamengo, mas a questão é que a situação, ela no Galo, ela vem complicada, né? Esses bastidores, eles vêm bastante agitados desde a última semana, quando a gente teve aquela situação do Rony sai, o Rony fica, notificações extrajudiciais. Na última semana a gente teve 3 protestos em 3 dias seguidos, torcida vaiando o Rony, vaiando o Scarpa, criticando os meninos lá na Arena MRV, e hoje a Galocura marcou um protesto, pelo menos até onde a gente sabe, até agora, é um protesto aqui para a cidade do Galo, para falar com os jogadores antes da viagem para o Rio, para o jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Galo até anunciou o jogador essa semana, né? Chegou o Alexander ontem em BH para fazer exames, para acertar com o Galo. O Galo está correndo contra o tempo para ele poder ir para o Rio, poder já fazer a estreia contra o Flamengo, mas nem isso acalmou os torcedores. A gente já vê um policiamento bem reforçado por aqui, a gente tem cerca de 6 viaturas já por aqui, poucos torcedores chegando. A gente teve notícias de que pelo menos 3 ônibus saíram da sede da torcida Galocura para vir para esse protesto. E eu tô aqui com alguns torcedores também que vão falar um pouquinho sobre o que eles vieram fazer, assim, sobre como que tá a situação. Qual é o seu nome? Luísa. Luísa? Hendrick. O que vocês vieram fazer aqui hoje? É que meu pai veio, ele veio aqui ele me levou aqui porque minha família toda é atleticana. A gente veio aqui para iniciar um protesto sobre o Rony. O gol que ele perde contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, isso é inadmissível. É uma palhaçada que eles estão arrumando dentro de campo. Para mim, o Rony tinha que ser reserva, abrir mão de colocar mais um atacante em campo. Para mim, Dudu é o melhor atacante do Atlético até nessa temporada, e Hulk. Vontade e espírito de luta. Então, uma coisa meio assim, tem a torcedorinha Mirim, que eu não imagino que ela vá pra protestar e ameaçar ninguém, mas no sentido de também apoiar e encontrar os jogadores do Atlético. Mas tem a coisa também de uma galera, que eu não sei se vai chegar, né? Mas pra fazer um barulho também. Bom, a Nath continua por lá e ela volta pra gente acompanhar como é que vai ser, então, essa movimentação. Porque no próximo bloco tem muito mais a Copa. E tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise, né? O Flamengo já se prepara para esse jogo da volta. Muita confusão lá no Galo. E como vocês puderam acompanhar, o Mengão deve poupar jogadores. Agora é a hora onde torcedores ficam com raiva, né? Por que tá poupando? Como assim? Na Copa do Brasil, um título importante. Mas o Felipe Luiz já deixou claro que o foco, e a diretoria também, que o foco seria tanto brasileiro
como a Libertadores, então consequentemente alguma competição vai ter que ser deixada de lado. Significa que o Flamengo vai tirar o pé, não vai querer vencer? De maneira alguma, porém, em alguns jogos, como a gente já pôde acompanhar desde cedo, o Mengão não vai colocar força máxima, e esse é o caso desse jogo importante contra o Galo na quinta-feira, né? Eu quero muito saber o que vocês pensam. O fato do Flamengo poupar, o que demonstra isso? É um time onde não está interessado em vencer, ou o foco principal é, na verdade, na Liberta e também no Brasileiro? E lembrando, né, que para você participar do Super Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes, como foi a do mês passado, você tem que vencer a Libertadores ou entrar no ranking ali dos últimos 4 anos. Então, para isso, o Flamengo tem que vencer uma Libertadores, pelo menos até 2029, né? Que é quando vai ter o próximo Super Mundial de Clubes. Então, o foco é total na Liberta, sem sombra de dúvidas, e também no Brasileiro, já que a premiação da Libertadores é importante, do Brasileiro também. Porém, mais importante do que isso é classificar para o Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, onde a gente acompanhou muito bem, né, que a questão financeira não tem nem o que comparar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!